Capítulo 13. O lenhador. No entanto, continuou o general, os inconvenientes não tardaram em aparecer. Em primeiro lugar, Milarca queixava-se constantemente de extrema languidez, a qual era um resquício de seu recente estado debilitado, e não saía de seu quarto até que as horas da tarde já tivessem avançado consideravelmente. Além disso, acabamos descobrindo que, apesar de sua porta manter-se sempre trancada pelo lado de dentro, até que a criada fosse auxiliar no banheiro, ela por vezes saía de seu quarto pela manhã, em um horário muito cedo, ou mais durante o dia. Tomamos consciência de seu hábito sem que ela suspeitasse de nossa descoberta. Por repetidas vezes, a vimos das janelas do Chilós, a débil luz dos primeiros raios cinzentos da aurora, caminhando por entre as árvores, rumo a leste, como se estivesse perdida em transe. Aquilo convencera-me de que ela era uma sonâmbula. Mas esse fato não era o suficiente para resolver todo o mistério. Como ela se esgueirava para fora de seu quarto e ainda assim mantinha sua porta trancada por dentro? E como ela saía do castelo sem que nenhuma porta ou janela tivesse sido destrancada? Entre todas as minhas perplexidades, surgiu uma aflição de teor muito urgente. A aparência e a saúde de minha doce filha começaram a apresentar uma debilitação preocupante, e de uma maneira tão misteriosa e terrível que fiquei intensamente horrorizado. De início, ela era visitada por sonhos apavorantes, que em seguida começaram as aparições do que ela julgava ser um espectro, o qual se assemelhava ora a Milarca, ora a uma besta que mal podia ser distinguida, rondando por sua cama. Por fim, vieram as sensações. Uma delas era bem peculiar, ainda que não fosse desagradável, e lembrava uma corrente de água gelada passando por seu peito. Posteriormente, ela queixou-se de ter sentido algo como um par de agulhas perfurando-a em um lugar pouco abaixo da garganta, o que lhe causara uma dor lancinante. Poucas noites depois, ela relatou ter experimentado uma crescente e convulsiva sensação de estrangulamento, e então perdeu a consciência. Eu ouvia com absoluta clareza cada palavra pronunciada pelo bom e velho general, pois nesse momento atravessamos um terreno macio de gramado baixo que se espalhava dos dois lados da estrada. Já nos aproximávamos da vila, cujas casas sem telhado haviam cessado de expelir fumaça por suas chaminés fazia mais de meio século. Pode-se imaginar quão bizarro era para mim ouvir meus próprios sintomas sendo descritos de maneira tão fidedigna aos da pobre garota que, não fosse pela tragédia que se seguiu, estaria naquele momento no chateau do meu pai como nossa visitante. É possível supor, ademais, qual foi meu sentimento ao ouvi-lo detalhar os hábitos tão misteriosos e estranhos daquela desconhecida jovem, que eram, em verdade, os mesmos cultivados por nossa bela hóspede Carmila. A floresta abriu-se diante de nós e, de súbito, encontramo-nos sob as chaminés e os frontões das velhas casas da vila arruinada. Mais à frente, despontando do meio de um grupo de colossais árvores e nos observando do alto, de uma discreta elevação, avistamos as torres e as ameias do castelo destroçado. Foi com a sensação de estar em um sonho aterrador que desci da carruagem. Estávamos em silêncio, pois tínhamos todos
muito no que pensar. Sem demora, escalamos a elevação e nos vimos, enfim, em meio às amplas câmaras, as escadas em espiral e as galerias sombrias do castelo. E este foi outrora o suntuoso palácio dos Karsten, exclamou o general, enquanto admirava a vila através de uma larga janela, e além dela, a vastidão irregular dos bosques. Uma família cruel. E aqui, suas crônicas foram escritas a sangue. É repugnante saber que, mesmo após a morte, eles continuam a empestar a terra com toda sua lascívia e atrocidade. A capela dos Karsten fica ali embaixo. Ele então apontou para uma construção gótica e cinzenta, parcialmente distinguível por entre os galhos das árvores, um pouco abaixo da encosta. Ouço o machado de um lenhador, ele falou. Ele pode nos fornecer algumas informações sobre o que procuro. Quem sabe me dizer onde fica o túmulo de Mircalla, a condessa de Karsten. Essas pessoas de vida rudimentar são conhecidas por preservar as tradições locais das grandes famílias do passado, cujas histórias morrem na boca dos abastados no mesmo momento em que essas famílias se tornam extintas. Em casa, temos um retrato de Mircalla. Você gostaria de vê-lo? Tudo a seu tempo, bom amigo, respondeu o general. Creio já ter visto a própria. E o motivo que me levou a visitá-lo prematuramente foi a possibilidade de explorar a capela da qual nos aproximamos agora. O quê? Você já viu a condessa Mircalla? Exclamou meu pai. Mas ela está morta há mais de um século. Não tão morta quanto você imagina. Eu soube, disse o general. Tenho que admitir, você está me deixando profundamente confuso, respondeu meu pai, olhando para ele com o que me pareceu a mesma expressão receosa de antes. Mas, apesar das eventuais demonstrações de ódio do general, o velho soldado não parecia ter perdido o juízo. Passávamos por baixo dos pesados arcos da igreja, que, ao julgar pelas suas dimensões, era em estilo gótico. Nesse momento, o general falou: Interesso-me apenas em fazer uma única coisa durante o escasso tempo que me resta na Terra. E essa coisa é concretizar a vingança que, graças a Deus, ainda pode ser realizada pelas mãos de um mortal. Mas que vingança é essa? Indagou meu pai, ficando mais perplexo. Decapitar o monstro, respondeu o general pisando forte no chão, com um rubor enfurecido, tomando-lhe a face, enquanto o som de seu golpe ecoava lúgubre entre as paredes da ruína vazia. Seu punho, cerrado, ergueu-se no ar, e ele começou a golpear o nada, como se estivesse brandindo um machado. O quê? Brandou meu pai, agora mais antônimo do que nunca. Arrancar-lhe a cabeça. Você vai cortar sua cabeça? Sim, com uma machadinha, uma pá, ou o que quer que sirva para atravessar-lhe a mortífera garganta. Contarei como, ele respondeu trêmulo de fúria, e então acrescentou apressado. Há uma viga caída ali que pode servir de assento. Sua boa filha parece fadigada. Deixe-a sentar-se enquanto digo as poucas sentenças que faltam para concluir minha horrenda história. A viga de madeira, repousada em uma parte do piso tomada por vegetação, serviu-me como um banco, no qual me sentei com grande alívio. Enquanto isso, o general chamou o lenhador, que se ocupava cortando alguns galhos que se esticavam das árvores até a parede da construção arruinada. Em poucos segundos, o velho homem estava diante de nós, empunhando seu machado. Ele não sabia dizer nada sobre os túmulos que o general procurava, mas
afirmou haver um guarda florestal no momento alojado na casa de um padre, a 3 quilômetros dali. Ele sabia onde estava cada túmulo pertencente à antiga família Karsten. Por um preço mínimo, e se cedêssemos um de nossos cavalos, o lenhador aceitaria ir buscá-lo e trazê-lo até nós em pouco mais de meia hora. Trabalha há muito tempo nessa floresta? Meu pai perguntou ao velho. Tenho sido lenhador nestas terras, ele começou a responder em seu próprio dialeto, sob a supervisão do guarda florestal desde sempre. E meu pai também foi. E o pai dele. E assim, sucessivamente. Por tantas gerações, quantas consiga contar, eu poderia mostrar a vocês a casa em que meus ancestrais viveram aqui mesmo nessa vila. O que levou a vila a ficar deserta? Perguntou o general. Foram os mortos-vivos, senhor. Alguns foram seguidos até suas covas, identificados e depois eliminados como de costume, com a decapitação, em seguida com a estaca e, por fim, com a incineração. Mas antes, muitos moradores foram mortos. Ainda assim, mesmo depois de termos seguido os procedimentos conforme dita a tradição e tirado dos vampiros o terrível poder que os faz caminhar por aí, a vila não estava a salvo. Até que um dia, um forasteiro, de passagem por aqui, um nobre da Morávia, acabou se informando sobre o que atormentava os aldeões. Ele possuía bastante conhecimento sobre como lidar com esses fenômenos, como muitos lá de sua terra, e se ofereceu para livrar a vila desse pesadelo. E foi o que ele fez. Em uma noite em que a lua brilhava intensamente, um pouco depois de anoitecer, subiu até o alto do campanário desta capela, de onde ele conseguia ver claramente o cemitério logo abaixo. O senhor pode vê-lo ali pela janela. Ele esperou até o vampiro se levantar do túmulo. O monstro, então, deixou ao lado da lápide sua mortalha e seguiu em direção à vila para assombrar os moradores. Continuou o morador. O forasteiro desceu do campanário, pegou a mortalha esfarrapada do vampiro e subiu novamente para o topo da torre. Quando o vampiro retornou da sua caminhada, não encontrou sua vestimenta. Vendo o morável no alto do campanário, o vampiro gritou furiosamente para ele, que em resposta desafiou o monstro a subir e a recuperar seus farrapos. O vampiro aceitou o convite e começou a escalar a torre. E assim que ele atingiu a altura das ameias, o morável fendeu seu crânio em dois com sua espada, fazendo-o cair de volta no cemitério. Em seguida, o forasteiro desceu as escadas espirais e, quando chegou onde o corpo estava, cortou-lhe a cabeça fora. No dia seguinte, levou o cadáver até os aldeões, que então o empalaram e o queimaram, como manda a tradição. O nobre morável foi autorizado pelo então chefe da família Karsten a remover dali o túmulo da condessa Mircala, o que fez com sucesso e, em pouco tempo, até a imagem da tumba foi esquecida. Consegue lembrar onde ficava o túmulo? Perguntou o general ávido. O lenhador negou sorrindo. Não há uma só alma viva que tenha esse conhecimento, ele disse. Além disso, dizem que o corpo da condessa também foi levado, mas ninguém sabe ao certo. Dito isso, o lenhador anunciou sua necessidade de partir. Ele então largou seu machado no chão e saiu da capela, deixando-nos para ouvir o que restara do estranho conto do general.